Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Michele de Paula, mais conhecida como Tia Mi. Hoje vamos aprender um tema super interessante da matemática e que usamos no nosso dia a dia, o sistema de medidas. Vocês sabiam que usamos medidas o tempo todo, mesmo sem perceber? Então, vamos descobrir mais juntos? O sistema de medidas nos ajuda a saber o tamanho das coisas, o peso, a quantidade e até quanto tempo algo vai demorar. Vamos conhecer as medidas mais comuns e entender para que elas servem? Primeiro vamos falar sobre as medidas de comprimento. Sabe quando a gente mede o tamanho de um caderno, de uma mesa ou até mesmo da altura de uma pessoa? É para isso que servem as medidas de comprimento. As medidas mais usadas são o metro, o centímetro e o quilômetro. O centímetro é o que usamos para coisas pequenas, como lápis e borracha. O metro usamos para medir coisas um pouco maiores, como a largura de uma porta. Temos o quilômetro, que é ótimo para medir distâncias longas, como a distância entre cidades. Agora, vamos falar das medidas de massa, que servem para saber o peso das coisas. Sabe quando vamos ao mercado e pesamos as frutas ou os vegetais? Estamos usando medidas de massa. As unidades mais comuns são o grama e o quilograma. Um grama é uma medida bem pequenininha, usada para coisas leves como um grão de feijão. O quilograma é maior e é o que usamos para pesar algo mais pesado, como uma melancia. Vocês sabiam que uma pessoa adulta pesa em média de 50 a 80 quilos? Que tal vocês pesarem um objeto aí na sua casa? Agora vamos falar das medidas de capacidade, que usamos para saber a quantidade de líquidos, por exemplo, a água, o suco ou o leite que bebemos. As medidas mais comuns são o litro e o mililitro, por exemplo. Mililitro é a medida para pequenas quantidades, como um copo de água. Litro é usado para algo maior, como uma garrafa de refrigerante ou suco. Vocês podem olhar uma embalagem de suco ou leite na sua casa e ver quantos litros ou mililitros ela tem? É claro, temos as medidas de tempo, que usamos para saber a duração das coisas. É o que ajuda a saber quanto tempo falta para o recreio ou para o final da aula. As unidades mais comuns são os segundos, os minutos e as horas. Um segundo é bem rápido, como um piscar de olhos. Um minuto dura 60 segundos e é mais ou menos o tempo de uma música curta. E a hora tem 60 minutos e é o que usamos para organizar o nosso dia. Para medir coisas diferentes, usamos instrumentos específicos. Aqui estão alguns exemplos. Régua. A régua é usada para medir comprimentos pequenos, como a largura de um caderno ou o comprimento de um lápis. Normalmente, mede em centímetros e milímetros. Fita métrica. Usada para medir comprimentos maiores, como a altura de uma pessoa ou o tamanho de uma sala. Mede em metros e centímetros. Balança, usada para medir a massa, que é o peso, de objetos ou alimentos. As balanças podem medir em gramas e quilogramas. Termômetro, usado para medir a temperatura, seja do corpo, da água ou do ar. Mede em graus Celsius ou Fahrenheit. Copos e jarras medidoras, usados para medir líquidos como água, suco ou leite, normalmente medem em litros e mililitros. Temos também o cronômetro ou relógio, usado para medir o tempo, como a duração de uma atividade ou quanto tempo leva para fazer uma tarefa. Mede em segundos, minutos e horas. Vamos agora resolver alguns probleminhas abaixo, usando as operações de soma e subtração
Lembre-se de verificar as unidades medidas para garantir que os resultados façam sentido. Para o vídeo aí um pouquinho e resolva essas situações problemas. Bem, hoje aprendemos que o sistema de medidas é como uma ajudinha que temos para saber o tamanho, o peso, a quantidade e a duração das coisas. Vimos medidas de comprimento, massa, capacidade e tempo, cada uma com as suas unidades. E aí, meus amores, gostaram de aprender sobre o sistema de medidas? Agora vocês já sabem como usar as medidas do dia a dia. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente qual foi a medida mais divertida que aprenderam. Até a próxima, pessoal! Tchau!